Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Jesus, Espírito Santo, Deus, peço que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Romanos 5. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Vamos lá. A leitura de hoje é Romanos 5, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon da carta de Paulo. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Visão geral. O autor. Paulo, o autor, era um hebreu por descendência, natural de Tarso, na Sicília, e educado por Gamaliel, o grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco, e depois foi para a Cilíaca, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar a Antioquia, onde trabalharam por um ano. Depois disso, os dois foram a Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, na qual continuou até sua morte, fazendo até pelo menos 3 grandes jornadas missionárias em que sofreu durante um longo martírio até a sua morte. Epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo geralmente são colocadas em 4 grupos, como segue. O grupo escatológico, ou aquele que lidam com a segunda vinda de Cristo. Essas são 1º e 2º Tessalonicenses, foram escritas em Corinto, por volta do ano 62 a 63 depois de Cristo. O grupo antijudaico, ou aqueles que cresciam sob controvérsia com os professores do judaísmo. Eles são 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos, escrito durante a terceira jornada missionária, provavelmente em Éfeso, Filipos e Corinto. O grupo cristológico, que centraliza seus ensinamentos em torno do caráter e da obra de Jesus, e foi escrito durante o encarceramento em Roma. São eles Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios e Hebreu. Muitos pensam que Paulo não escreveu Hebreus. Essa é a grande discussão entre as igrejas orientais e a igreja ocidental, já que para elas Paulo escreveu a carta de Hebreus. Mas como, diferente de todas as cartas, Paulo não se apresenta, criou-se essa diferença. Se quem é o autor de Hebreus, se é mesmo Paulo ou outra pessoa. O grupo pastoral, ou aqueles escritos para jovens pregadores que abordam assuntos de organização, governo da igreja, instruções práticas evangelísticas, pastores e outros obreiros cristãos. Eles são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Todas as epístolas de Paulo, com exceção de Hebreus, caem muito naturalmente em 5 seções, como segue: uma introdução, que pode conter uma saudação, geralmente incluindo o assunto da epístola, como o nome que colaboraram com Paulo no momento da escrita, e agradecimento pelo bom caráter ou conduta daqueles que se dirigia. Uma seção doutrinária, que se discute alguns grandes ensinamentos cristãos que precisam da ênfase especial, sendo o caso da igreja ou do indivíduo abordado. Uma seção prática, na qual se expõe a aplicação prática dos princípios discutidos na seção doutrinária, a vida daqueles a quem ela se dirige. Uma seção pessoal, na qual são enviadas mensagens e saudações pessoais para e por vários amigos. Uma conclusão, na qual se pode encontrar uma bênção ou dedicatória para autenticar a carta com outras palavras finais. Motivação da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma, Atos 19, 21. Agora espera fazê-lo em breve, Romanos 15, 24 e 33. Ele pode, portanto, ter desejado que soubessem de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez tivesse ouvido alguns relatos falsos sobre ela. Foi logo após que escreveu Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação, e ele pode ter
desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha feito ao lado humano no livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus já dá sua própria justiça aos crentes por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristão, amiga de Paulo, prestes a ir a Roma, partindo do litoral de Corinto, e ele não apenas estava uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. Romanos 16, 1 e 2. A igreja em Roma, sem dúvida, esta é uma condição muito próspera no momento dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém, provavelmente no dia de Pentecostes, embora seus membros incluíam judeus e gentios. Capítulo 1, versículo 6 ao 17 e o capítulo 7, versículo 1. Paulo a considerava como uma igreja especialmente gentia. Versículo 1, do 3 ao 7 e o capítulo 13 ao 15. Alguns erros de doutrina e prática haviam adentrado as igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal o entendimento de Paulo, confiado que ele ensinava quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Capítulo 3, versículo 8. Eles podem ter pensado que ele ensinava que devemos pecar a fim de obter mais graça. Capítulo 6, versículo 1. E, portanto, pode ter feito seu ensino de justificação pela fé uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não reconheciam os cristãos gentios como iguais no reino de Cristo. Capítulo 1, versículo 9 e 29. Portanto, por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para seus limitados, preconceituosos e fanáticos irmãos judeus. Capítulo 14, versículo 3. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. A conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até esse momento. Capítulo 1, versículo 11, 13 e 15. E não é provável que outros apóstolos tivessem estido lá, pois Paulo não teria planejado ir, já que sua regra era não ir aonde havia outro trabalhando. Capítulo 15, versículo 20 e 2 Coríntios 10, do 14 ao 16. Isso causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá, e o teste mais importante para o papado é derrubado. Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. Um argumento do livro. As doutrinas do livro são consideradas e discutidas sobre 4 posições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período descrito provavelmente em Corinto por volta do ano 58 depois de Cristo. Tema: o dom da justiça de Deus como a nossa justificação que é recebida pela fé em Cristo, ou justificação pela fé. Análise. Agora a gente vai ler só o que fala do capítulo 5. A redenção final do crente é garantida, capítulo 5 ao 8. Pela nova relação com Deus, dada por essa justiça, capítulo 5. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O contraste entre Adão e Cristo. Temos mais em Cristo do que perdemos em Adão. Capítulo 5, do versículo 12 ao 31. E é isso. Essa é a introdução da Bíblia Spurgeon. Vamos ler agora a Bíblia, o capítulo 5 de Romanos, na versão da Bíblia de Jerusalém. E como ela é uma Bíblia de estudo, eu também lerei os seus comentários. A justificação, penhor da salvação. Tema da segunda parte, 5 a 8. O cristão justificado, versículos 1 ao 4, encontra no amor de Deus e no dom do Espírito a garantia da salvação. Os versículos 11, do 1 ao 11, introdução da seção Romanos 5, 8, estão voltadas para o futuro, enquanto os versículos 12 e 21 voltam para o passado para destacar a oposição à figura de Adão, o papel único de Cristo, por quem toda graça nos foi dada em plenitude. Tendo tido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé, e esta pela graça. O favor de viver na amizade divina, o estado de graça, na qual estamos firmados e
glorificados na esperança da glória de Deus. A esperança cristã é a expectativa dos bens escatológicos, a ressurreição do corpo, a herança dos santos, a vida eterna, a glória, a visão de Deus, numa palavra, a salvação própria e dos outros, designados em primeiro lugar a virtude de espera de bens, e ele pode às vezes designar esses mesmos bens celestiais, outrora depositados em Israel, com exclusão dos gentios. Eles preparavam uma esperança melhor, que hoje é oferecida também aos gentios. Ela se fundamenta em Deus, em seu amor, em seu apelo, em sua veracidade, em seu poder, em sua fidelidade, em manter as promessas consideradas nas Escrituras e no Evangelho, realizadas na pessoa de Cristo. Ele não pode decepcionar. Voltada por definição para os bens invisíveis, ela se apoia na fé e se nutre no amor, as duas outras virtudes teológicas às quais intimamente ligadas, os quais o Espírito Santo, o dom escatológico por excelência, já participa possuído, é sua fonte privilegiada que ilumina, a fortifica, a faz orar e por ela realiza a unidade do corpo, fundada na justificação pela fé em Cristo. Ela é cheia de segurança, de conforto, de alegria e de santo orgulho. Elas não deixam abater pelos sofrimentos presentes, que não propõem a glória prometida. Pelo contrário, o suporta com uma constância que a aprova e a fortalece. E não é só. Nós nos glorificamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, as virtudes comprovadas, a esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor com que Deus nos ama e do qual o Espírito Santo é penhor, nos testemunha por sua presença ativa em nós. Nele nos dirigimos a Deus como filho de seu Pai. O amor é recíproco, nele é igualmente amados nossos irmãos, o mesmo amor com o Pai, o Filho, a qual ele nos ama. O Espírito Santo da promessa, que caracteriza a nova aliança em oposição à antiga, não é somente a manifestação exterior do poder taumatúrgico e carismático, é também, sobretudo, o princípio interior da vida nova que dá, envia, outorga, derrama. Recebidos pela fé e pelo batismo, ele habita no cristão, no seu espírito e no mesmo corpo. Este espírito é o Espírito de Cristo, que torna o cristão filho de Deus e faz habitar Cristo em seu coração. Ele é para o cristão como o próprio Cristo, o princípio da ressurreição, por dom escatológico, desde agora o marca como selo e que se encontra nele como penhor, e primícias, substituindo o princípio mal da carne, tornando-se homem princípio da fé, de conhecimento sobrenatural, de amor, santificação, de conduta moral, conduta moral, de coragem apostólica, de esperança, de oração. Não se devem extingui-lo nem contradizê-lo. Unindo a Cristo, realiza a unidade do seu corpo. Foi com efeito, ainda éramos fracos, que Cristo no tempo marcado morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que disponha a morrer, mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira, pois se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Adão e Jesus. O pecado habita o homem. Ora, a morte, o castigo do pecado, o mundo a partir da falta de Adão.
Disso, Paulo conclui que o próprio pecado entrou na humanidade por meio dessa falta inicial. É a doutrina do pecado original. Ela interessa aqui ao apóstolo pelo paralelo que oferece entre a obra nefasta do primeiro Adão e a reparação superabundante do segundo Adão. É na qualidade do novo Adão, a imagem na qual Deus restaura sua criação, que Cristo salva a humanidade. Eis que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado separou o homem de Deus. A separação é a morte, morte espiritual e eterna, da qual a morte física é o sinal. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A preposição pode ser interpretada como relativa, em consequência de, como circunstância causal, porque do fato de que, na verdade, consecutiva, de modo que a solução escolhida aqui dá conta da existência no qual Paulo descreve o processo temporal em ação, desde que o primeiro pecado de um só, segundo, tendo como efeito a morte de todos, terceiro, a seguir a situação pecadora, quarto, por fim, a vinda da lei mosaica em seu papel. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte impera desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, que figura daquele que deveria vir. Figura semelhante, mas imperfeita. Também a comparação acenada no versículo 12, interrompida pelo longo parênteses dos versículos 13 e 14, se transforma num contraste no versículo 15. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo como a falta. Se pela falta de uma multidão, essa multidão inclui todos os homens, morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito em um só homem, Jesus Cristo, se derrama sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado, que um só pecou, porque o julgamento de um resulta em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resulta em justificação. Se com efeito pela falta de um só a morte imperou, através desse único homem, muito mais os recebem a abundância de graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por consequência, assim como pela falta de um só ressuscitou a condenação de todos os homens, da mesma modo, da obra da justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz vida. De modo que pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Não é só no juízo final. A justificação para Paulo é atual, mas à medida que os homens foram renascendo em Cristo Jesus. Ora, a lei, os versículos 20 e 21 consistem a tese prótese que Paulo pretende defender neste capítulo. Ele reformulará com expressão bem próximas. Ora, a lei interviu para que avustasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que com ímpero o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então essa é a leitura de Romanos 5, na versão da Bíblia de Jerusalém. Agradeço a todos. Voltamos com as lives de leitura bíblica no sábado, provavelmente. Porque amanhã eu tenho a confraternização do meu GC. Tchau, tchau e até a próxima.